Você já sentiu aquela conexão inexplicável? Aquele momento em que, sem razão aparente, você pensa em alguém e segundos depois recebe uma mensagem dessa pessoa. Coincidência? Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, chamava isso de sincronicidade. E hoje vamos explorar como esse conceito pode ajudar você a descobrir se ele pensa em você, mesmo quando não diz isso com palavras. Imagine isto. Você está em casa, completamente absorta em suas atividades, quando de repente a imagem dele aparece em sua mente. Você não o vê há dias, talvez semanas, mas algo dentro de você se ativa. Segundo Jung, isso poderia ser muito mais que uma simples lembrança aleatória. Poderia ser uma manifestação do que ele chamava de inconsciente coletivo, essa rede invisível que conecta todas as nossas mentes. Jung revolucionou a psicologia moderna quando propôs que nossas mentes não estão isoladas. Existe uma interconexão profunda entre todos nós, especialmente entre pessoas que formaram vínculos emocionais significativos. Esta conexão transcende as palavras, as distâncias e, às vezes, até mesmo o tempo. Agora, antes de continuar, quero esclarecer algo importante. Não estamos falando de magia nem de poderes sobrenaturais. Estamos falando de psicologia profunda, desses mecanismos sutis da mente humana que a ciência moderna apenas começa a compreender. Jung passou décadas estudando esses fenômenos e o que descobriu pode transformar completamente a maneira como você entende seus relacionamentos. Quando duas pessoas compartilham um vínculo emocional intenso, cria-se uma ponte energética entre suas psiques. Esta ponte não desaparece simplesmente porque não estão fisicamente juntos. Permanece ali como um canal de comunicação sutil que transporta pensamentos, emoções e intenções. E é aqui que entra o conceito de sincronicidade. A sincronicidade, segundo Jung, é quando eventos aparentemente casuais ocorrem com um significado profundo para quem os experimenta. Não são coincidências, mas manifestações dessa conexão invisível. Pense nas vezes em que você teve um sonho sobre alguém e no dia seguinte o encontra inesperadamente. Ou quando pensa em uma pessoa e justamente nesse momento recebe uma ligação dela. Agora bem, como você pode saber se ele está pensando em você? O método de Jung nos oferece algumas pistas reveladoras. A primeira tem a ver com a intuição, essa voz interna que muitas vezes ignoramos, mas que, segundo Jung, é uma das nossas ferramentas mais poderosas. A intuição não é simplesmente um pressentimento vago, é uma forma de conhecimento que provém diretamente do inconsciente, essa parte profunda da sua mente que processa informação em um nível que sua consciência não pode acessar. Quando você sente essa certeza inexplicável de que ele está pensando em você, sua intuição poderia estar captando sinais reais que sua mente consciente não consegue perceber. Jung dizia que nossa intuição é como uma antena que capta as energias e pensamentos que outros dirigem para nós. Mas para que esta antena funcione corretamente, você precisa aprender a escutá-la. E isso nos leva ao primeiro passo do método de Jung, a atenção plena. A atenção plena implica estar presente no momento, consciente dos seus pensamentos, emoções e sensações corporais. Quando você pratica a atenção plena, começa a notar padrões sutis. Talvez perceba que pensa nele em certas horas do dia, ou que experimenta uma repentina onda de energia ou calor em momentos específicos. Jung sugeria manter um diário dessas experiências. Anote quando sente essa conexão, o que estava fazendo nesse momento, e qualquer emoção ou sensação física que acompanhe essa percepção. Com o tempo, você poderia descobrir padrões significativos que sugerem momentos em que ele está focando sua energia em você. O segundo indicador que Jung identificou tem a ver com os sonhos. O mundo onírico foi uma de suas grandes paixões, e ele passou grande parte de sua vida analisando como nossos sonhos revelam mensagens do inconsciente. Segundo Jung,
Quando alguém pensa intensamente em você, é mais provável que apareça em seus sonhos. Mas não falamos apenas de sonhos diretos, onde você vê essa pessoa. Às vezes, a manifestação é simbólica. Talvez você sonhe com um objeto que lembra ele, ou com uma situação que viveram juntos. Inclusive, um sonho que parece não ter relação alguma poderia estar escondendo uma mensagem sobre essa conexão. Jung recomendava prestar especial atenção aos sonhos recorrentes, ou aqueles com uma carga emocional intensa. Estes sonhos não são coincidências. São mensagens do seu inconsciente tentando comunicar algo importante. Se ele aparece constantemente em seus sonhos, especialmente em momentos onde você não pensou conscientemente nele, isso poderia ser um sinal de que você está nos pensamentos dele. O terceiro aspecto do método de Jung se relaciona com as sincronicidades significativas. Estas são coincidências que parecem perfeitas demais para serem casuais. Por exemplo, escutar a música de vocês repetidamente no rádio, encontrar pessoas que lembram ele, ou notar objetos ou símbolos que têm um significado especial na relação de vocês. Essas sincronicidades, segundo Jung, são manifestações do inconsciente coletivo tentando comunicar algo. Não são eventos aleatórios, mas sinais de uma conexão mais profunda. Quando você começa a experimentar essas coincidências relacionadas a ele, poderia ser um indício de que você está ocupando os pensamentos dele. E quanto às sensações físicas, Jung também observou que quando alguém pensa intensamente em você, você pode experimentar sensações físicas inexplicáveis. Talvez sinta um formigamento repentino, um arrepio que percorre suas costas, ou uma sensação de calor em certas partes do seu corpo. Essas sensações ocorrem porque nosso corpo é receptor de energias sutis. Quando alguém dirige seus pensamentos para você com intensidade, essa energia pode se manifestar fisicamente. Você já sentiu alguma vez que fica corada sem razão aparente? Ou que seu coração acelera subitamente quando está em completa calma? Estes poderiam ser sinais de que ele está pensando em você com intensidade emocional. Jung também falou do que chamava arquétipos, padrões universais de comportamento que residem em nosso inconsciente coletivo. Um desses arquétipos é o ânimos, a figura masculina interior que todas as mulheres possuem em sua psique. Quando uma mulher sente uma conexão profunda com um homem, frequentemente está conectando com elementos de seu próprio ânimos que este homem representa. O fascinante é que esta conexão funciona em ambas direções. Se você reconhece aspectos da ânima dele, a figura feminina interior que todos os homens possuem em você, é provável que ele sinta uma atração psíquica por você, mesmo sem entender completamente o porquê. Esta atração não é simplesmente física, é um chamado da alma, uma ressonância profunda entre duas psiques. Quando um homem pensa em uma mulher que representa aspectos significativos de sua ânima, tende a fazê-lo com uma intensidade particular. Não é um pensamento casual, é uma contemplação profunda que pode transcender o espaço e o tempo. E essa intensidade é precisamente o que você pode captar através da sua intuição. Jung também nos fala da projeção, esse mecanismo psicológico mediante o qual projetamos partes de nós mesmos nos outros. Quando um homem projeta aspectos significativos de sua ânima em você, estará pensando em você com frequência, mesmo sem perceber. Sua psique está tentando integrar essas partes de si mesmo através da conexão com você. Agora bem, como você pode diferenciar entre seu desejo de que ele pense em você e uma conexão real? Jung sugeria um processo que chamava amplificação. Isso implica expandir sua consciência para incluir tanto seus pensamentos e sentimentos quanto os sinais externos. Se você só experimenta esta conexão quando está ansiosa por ele ou quando sente muita falta dele, poderia ser uma projeção sua. Mas se ocorre em momentos inesperados, quando sua mente estava ocupada com outras coisas, é mais provável que seja uma conexão genuína.
Outro indicador poderoso é o que Jung chamava constelação de complexos. Quando alguém pensa intensamente em você, é provável que você ative certos complexos emocionais na psique dele. Estes complexos são grupos de pensamentos, memórias e emoções que se agruparam ao redor de um tema particular. Se você nota que certos temas ou padrões emocionais surgem consistentemente quando sente essa conexão com ele, poderia ser um reflexo dos complexos que se ativam na mente dele quando pensa em você. É importante lembrar que, segundo Jung, estas conexões não são apenas mentais, são energéticas. A energia segue o pensamento. Quando alguém dirige seus pensamentos para você com intenção e emoção, essa energia viaja através do inconsciente coletivo e pode se manifestar na sua experiência de diversas formas. Uma forma de fortalecer sua capacidade para perceber quando ele está pensando em você é o que Jung chamava individuação. Este é o processo de integrar conscientemente as diferentes partes da sua psique, incluindo a sombra, essas partes de você que nega ou reprime. Quanto mais integrada estiver sua psique, mais clara será sua percepção. É como limpar a antena para receber sinais com maior nitidez. Jung recomendava a meditação como uma ferramenta para este processo. Quando você medita regularmente, reduz o ruído mental e se sintoniza com níveis mais profundos de consciência. Neste estado, é mais fácil perceber as energias sutis que se dirigem a você, incluindo os pensamentos de alguém especial. Agora, há um aspecto desta conexão que Jung considerava especialmente significativo: a reciprocidade. Quando duas pessoas pensam uma na outra simultaneamente, a conexão se fortalece exponencialmente. É como se criasse um circuito energético que amplifica o sinal. Se você nota que pensa nele justo antes de receber alguma forma de contato dele, isto poderia indicar uma sincronicidade recíproca. E quanto aos momentos em que você sente a presença dele de maneira tão vívida que quase poderia jurar que está com você? Jung chamava isso de presença psíquica. É uma manifestação particularmente intensa dessa conexão, onde a energia dos pensamentos dele é tão forte que cria uma sensação quase tangível. A presença psíquica costuma ocorrer quando os pensamentos da outra pessoa estão carregados de emoção. Se ele está pensando em você com saudade, amor profundo ou inclusive com preocupação, é mais provável que você sinta esta presença intensamente. É como se a carga emocional amplificasse o sinal, tornando-o mais perceptível para você. Jung também observou que esta conexão frequentemente se intensifica durante certos períodos. À noite, por exemplo, quando nossa mente consciente se relaxa e as barreiras para o inconsciente se enfraquecem, é um momento propício para estas percepções. Se você se encontra acordando em horas específicas da noite pensando nele, poderia ser um sinal de que nesse momento ele também está acordado e pensando em você. Os momentos de transição, o amanhecer, o entardecer, as mudanças de estação, também são tempos onde o véu entre o consciente e o inconsciente se torna mais fino. Durante estes períodos, é mais fácil perceber as energias sutis, incluídos os pensamentos que alguém dirige a você. Agora bem, o que acontece se você está captando os pensamentos dele, mas não está segura de como interpretá-los? Jung sugeria prestar atenção à qualidade emocional da percepção. Se você sente um calor, uma leveza ou uma sensação de expansão, é provável que os pensamentos dele para você sejam positivos. Se, ao contrário, você experimenta tensão, peso ou ansiedade, ele poderia estar pensando em você a partir de um lugar de conflito ou preocupação. É importante lembrar que, segundo Jung, nossa capacidade para perceber os pensamentos dos outros não se limita a relações românticas. Você pode experimentar esta conexão com amigos próximos, familiares ou, inclusive, com pessoas com as quais tem um vínculo espiritual ou intelectual significativo. No entanto,
A intensidade da conexão costuma ser maior quando há um componente emocional profundo envolvido. Para Jung, estas conexões não eram um fim em si mesmas, mas parte de um processo mais amplo de crescimento e evolução psíquica. Quando você percebe que alguém pensa em você, está experimentando uma manifestação do que ele chamava unus mundus, ou um só mundo, a realidade unificada que subjaz a nossa experiência de separação. Agora, permita-me compartilhar algumas técnicas práticas baseadas no método de Jung para afinar sua percepção e confirmar se ele realmente está pensando em você. Primeiro, a técnica da imaginação ativa. Jung desenvolveu este método como uma forma de diálogo com o inconsciente. Encontre um momento tranquilo, feche os olhos e visualize esta pessoa. Não controle a visualização. Permita que se desenvolva naturalmente. Observe como se comporta esta imagem mental, o que faz, o que diz. Às vezes, seu inconsciente pode captar a energia dos pensamentos dele e manifestá-la através destas imagens. Segundo, a técnica do espelho psíquico. Jung acreditava que nossas emoções súbitas às vezes refletem as emoções daqueles com quem temos um vínculo profundo. Se de repente você sente uma emoção que parece vir do nada, alegria, nostalgia, inclusive irritação, poderia ser um reflexo do que ele está sentindo enquanto pensa em você. Terceiro, preste atenção aos padrões numéricos. Jung estava fascinado pela numerologia e observou que as sincronicidades frequentemente se manifestam através de números recorrentes. Se você começa a ver repetidamente números que têm significado na relação de vocês, como a data em que se conheceram, poderia ser um sinal de conexão psíquica. Quarto, o método de amplificação simbólica. Se você começa a notar símbolos ou imagens recorrentes que lembram ele, não os descarte como coincidências. Jung acreditava que estes símbolos são a linguagem do inconsciente. Analise o que poderiam significar estes símbolos no contexto da relação de vocês. E quinto, a técnica do diálogo interno. Jung sugeria que às vezes podemos escutar os pensamentos dos outros como uma espécie de diálogo interno. Se você encontra pensamentos sobre ele que parecem surgir do nada e têm uma qualidade diferente dos seus próprios pensamentos habituais, poderiam ser ecos dos pensamentos dele para você. É importante lembrar que estas percepções não são absolutas. Jung sempre enfatizava a importância do discernimento. Nem todo pensamento sobre alguém significa que essa pessoa está pensando em você. Às vezes, estes pensamentos surgem dos seus próprios desejos, medos ou projeções. A chave está em observar padrões consistentes. Se você experimenta múltiplos sinais, sonhos, intuições, sincronicidades, sensações físicas, que apontam na mesma direção, a probabilidade de que exista uma conexão real aumenta significativamente. Também é fundamental manter uma atitude equilibrada em relação a essas percepções. Jung advertia contra dois extremos: a negação total destas conexões sutis, o que chamava materialismo ingênuo, e a interpretação excessiva de cada coincidência como um sinal, o que poderia levá-la a uma percepção distorcida da realidade. A abordagem ideal, segundo Jung, é uma abertura curiosa, mas crítica. Observe estes sinais, registre-os, busque padrões, mas não se apegue demais a nenhuma interpretação específica até que tenha evidência consistente. Agora bem, se você identificou sinais claros de que ele está pensando em você, o que deveria fazer com esta informação? Jung sugeriria utilizá-la como uma oportunidade para a introspecção. Pergunte-se: o que representa esta pessoa para mim? Que aspectos do meu próprio ser se refletem nesta conexão? Às vezes, a sensação de que alguém pensa em você é um convite para explorar partes de si mesma que precisam de atenção. Jung acreditava que nossas relações mais intensas
São espelhos que refletem tanto nosso potencial quanto nossas feridas não curadas. Também é importante lembrar que, segundo Jung, estas conexões têm um propósito em nosso crescimento psicológico. Não são simplesmente curiosidades metafísicas, são parte do nosso caminho para a individuação, esse processo de se tornar um ser humano completo e integrado. Se você sente que ele pensa em você, considere que lições ou crescimento poderia estar oferecendo esta conexão. Talvez esteja ajudando você a reconhecer seu próprio valor, a curar velhas feridas ou a desenvolver aspectos de si mesma que permaneceram adormecidos. A perspectiva de Jung sobre estas conexões é profundamente otimista. Ele via estas sincronicidades não como fenômenos isolados, mas como manifestações de um universo intrinsecamente significativo, onde tudo está conectado em um tecido de sentido. Quando você percebe que alguém pensa em você, está vislumbrando esta rede mais ampla de conexões. Está experimentando, ainda que seja por um momento, o que Jung chamava a unidade subjacente de toda a existência. É um lembrete de que, a um nível profundo, nunca estamos realmente separados daqueles com quem compartilhamos um vínculo autêntico. E aqui está talvez o ensinamento mais poderoso de Jung sobre este tema. Estas conexões sutis nos mostram que o amor e o pensamento não estão limitados pelo tempo ou espaço. São energias que transcendem as barreiras físicas, lembrando-nos da natureza verdadeiramente extraordinária da conexão humana. Assim, da próxima vez que você sentir essa certeza inexplicável de que ele está pensando em você, lembre-se que não é só sua imaginação. Segundo Jung, você está experimentando uma das manifestações mais belas de nossa interconexão psíquica. Um lembrete de que os vínculos verdadeiros operam em níveis muito mais profundos que as palavras ou a presença física. Pense nisto. Quantas vezes você sentiu essa conexão e depois recebeu alguma confirmação? Uma mensagem justo quando estava pensando nele? Uma ligação inesperada? Um encontro casual que parece perfeito demais para ser coincidência? Estas experiências, segundo Jung, não são casualidades. São manifestações dessa rede invisível, mas poderosa, que nos conecta a todos. Esta compreensão pode transformar completamente a maneira como você percebe seus relacionamentos. Você não está mais limitada às interações físicas ou verbais. Existe toda uma linguagem de energias, pensamentos e emoções que flui continuamente entre você e aqueles com quem tem uma conexão profunda. Jung nos convida a expandir nossa concepção do que significa estar conectado com alguém. Esta conexão não desaparece com a distância, não se desvanece com o silêncio. Permanece ali, vibrando a um nível que transcende o visível, esperando que afinemos nossa percepção para captá-la. Mas também nos lembra que estas conexões não são algo que devamos perseguir obsessivamente. Não se trata de estar constantemente pendente se alguém pensa em você. Trata-se de abrir um espaço em sua consciência para estas percepções, de honrá-las quando aparecem e de integrá-las em sua compreensão mais ampla do relacionamento. A beleza da abordagem de Jung é que nos devolve ao essencial, a maravilha e o mistério da conexão humana. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e a comunicação instantânea, sua perspectiva nos lembra que as conexões mais profundas ocorrem em níveis que nenhuma tecnologia pode replicar. Estas conexões sutis são lembretes de nossa natureza fundamentalmente relacional. Não somos ilhas isoladas de consciência. Somos parte de um vasto oceano de mente e energia compartilhadas. E quando sentimos que alguém pensa em nós, estamos experimentando uma onda desse oceano, um pulso dessa energia compartilhada. Jung nos convida a nos relacionarmos com estas experiências não a partir do medo ou da dúvida, mas a partir do assombro e da curiosidade. Cada vez que você sente essa conexão,
está tocando um dos grandes mistérios da existência humana: a capacidade de nossas mentes para transcender os limites aparentes do espaço e do tempo. Assim, da próxima vez que você sentir essa intuição profunda de que ele está pensando em você, permita-se experimentá-la plenamente. Não a rejeite como fantasia, nem a racionalize. Observe-a com atenção, sinta-a completamente e reconheça-a pelo que é. Um lembrete bonito de que as conexões verdadeiras operam em níveis que vão muito além do visível. E talvez, justamente agora, enquanto escuta estas palavras, você sinta essa conexão. Talvez algo em você tenha se ativado, uma certeza silenciosa de que, neste preciso momento, ele também está pensando em você. Segundo Jung, isso não é coincidência. É uma manifestação dessa dança invisível, mas poderosa, de energias e pensamentos que constitui a verdadeira essência de nossas conexões mais profundas. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com alguém que acredita que poderia se beneficiar desta compreensão. Talvez você conheça uma amiga que está experimentando estas conexões inexplicáveis e precisa saber que não está imaginando coisas. Ou talvez alguém que se sente desconectado e precisa lembrar que os vínculos verdadeiros transcendem o físico e o verbal. E não se esqueça de deixar sua experiência nos comentários. Você já sentiu alguma vez essa certeza inexplicável de que alguém está pensando em você? Recebeu alguma confirmação depois? Suas histórias não só me inspiram a continuar criando conteúdo como este, mas também podem ajudar outras pessoas a reconhecer estas conexões em suas próprias vidas. Se ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora e ative o sininho de notificações. Cada semana compartilho mais conhecimentos profundos baseados nos ensinamentos de Jung e outros mestres da psicologia profunda, desenhados para ajudá-la a compreender melhor seus relacionamentos e a si mesma. Lembre-se, segundo Jung, estas conexões invisíveis não são fantasias, são manifestações de uma realidade mais profunda que a ciência moderna apenas começa a entender. E quando você aprende a reconhecê-las, toda a sua experiência dos relacionamentos se transforma. Obrigado por me acompanhar nesta viagem de exploração. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios da mente humana e das conexões que dão sentido às nossas vidas. Até breve!